incômoda. Claro, diga. Nessa tua... Vamos lá, você já como ministro e agora como candidato à presidência e tudo mais, já encontrou muita sujeira, cara, na política, assim, no sentido de... assim, porque a minha visão... O que eu vejo da política é... Porra, é um teatro desgraçado aquilo ali. Sim, parece tudo mentira, sabe? Parece que as coisas são feitas não pelo bem... Não tem muita verdade. Eu não sinto muita verdade em movimentos políticos, sabe? Qual que é a tua percepção nesse sentido? Assim, eu tô falando... tô falando de partidos, tô falando de, sei lá, até do MBL, essas paradas tudo aí. Eu não sinto muita verdade no que é dito ali, cara. Qual que é a tua percepção sobre isso? Olha, eu acho que você deveria ter, assim, como mote, né, como propósito, você sempre falar a verdade, como político. Acho que você tem um dever de falar a verdade. Até você vê em alguns países aí, o cara quando é pego na mentira, quando ele mente e tal, e acaba tendo que renunciar até o cargo, que é uma coisa grave. No Japão acontece isso, né? O cara No Japão é foda, né? Lá os caras são mata, rigorosaços, agora a gente vê esse primeiro-ministro lá do Reino Unido, né? O Boris Johnson, num escândalo, porque durante a pandemia ele fez festas, né? Entendi, Teve É festas. uma hipocrisia, né? Ele jura de pé junto que não sabe. Mas foi na casa dele, né? Pois é. Mas beleza. Então, acho que o primeiro dever tem que ser sempre falar a verdade. A gente, infelizmente, vê muito da pessoa mentindo, que está na política, e não sofre nenhuma consequência. Acho que vai além da mentira. Acho que assim... É meio que um jogo pelo poder pra esses caras só, que nem tá ligado? a gente fala assim, tem que seguir a lei. Mas a lei, muitas vezes, ela não é exatamente moral. Por exemplo, o Bolsonaro lá com o lance do dinheiro do apartamento, que acho que era o dinheiro de moradia que ele falava que usava pra comer gente. Um bagulho assim. Sim. Assim, não é ilegal, mas é imoral. Tem muita coisa que tá aí nessa área cinza, sabe? E eu vejo muita gente na política atuando nessa área cinza, que é uma área imoral e que fica na beira do ilegal, mas não é de fato ilegal. Então tu vê certas coisas acontecendo que me deixa puto, sabe? Assim, e eu falo isso pros dois lados, assim, há muitos argumentos, inclusive, que a Lava Jato atuou na área cinza com as coercitivas, com que quando você lança os áudios, uns áudios que não tinham nada a ver com, tipo... Não mostrava nenhum crime ali, tá ligado? Veja, eu na época, eu vibrei... O áudio da Lula, da Dilma conversando com o Lula, tipo... Não eu vou te nomear ministro, né? O que o áudio dizia ali? Sugeria que ele ia ser nomeado ministro para escapar das investigações. Eu sei, mas é tipo... Isso veja... Isso é importante pra investigação, entendeu? A vazar pra mídia... É uma parada que, tipo, parece que você está agindo politicamente como instituição Lava Jato Monark, também. Vou te dizer o seguinte, se você não tivesse tornado tudo público na Lava Jato desde o começo, não tinha durado 2 meses. Era importante a opinião pública, Era importante você colocar, o que está acontecendo é isso. E o que a gente está fazendo é isso. Então, qual foi a adesão que a gente tomou desde o início? Não vamos ficar escondendo mal feito de gente que fez coisa errada. Então, estava tudo nos processos. A gente não decretava sigilo nos processos. O processo era processo eletrônico na internet. Então, todo mundo tinha acesso. Então, a gente seguia um padrão. E o padrão sempre foi esse. Olha, eu até falava brincando, a justiça não pode ser guardiã de segredos sombrios dos nossos governantes. O governante tem que ser transparente. As pessoas têm que ter direito de saber o que fazem os seus governantes, mesmo quando fazem coisa errada. Vamos colocar um exemplo aqui, o Watergate lá do Nixon. Porra, mas eu sou 100% a favor disso. Só que veja, quando vocês atrapalharam o processo do Lula se tornar ministro, eu confesso que na época eu tive uma sensação catártica ali. Eu não queria que ele se safasse mesmo. Mas assim, há argumentos de que aquilo ali tava nessa área cinza que eu tô falando, sabe? Não era exatamente ilegal, também não era exatamente ilegal, também não era exatamente moral ou imoral e tudo mais. Não, era uma dúvida meio... Na minha opinião, eu gostei.
sabe? Mas eu sinto que... eu também não gostei, consigo... mas deu armas pra depois os caras virem te derrubarem. Eu não consigo... Eu acho que deu. Mas eu as não consigo armas que contra-argumentar os caras que argumentam que isso aí foi sacanagem. Não, entendeu? mas as armas... o que vem é o que eles estão fazendo agora. Ah, não. Então esqueça a corrupção, esqueça que tentaram obstruir os processos, esqueçam que o país foi roubado, né? O problema foi o PowerPoint do Deltan. Né? Então, assim, é diversionismo. Claro. Né? Você está querendo tirar o foco do realmente que é a coisa errada, entendeu? Então, você fala assim, o áudio, né? Aquele comportamento era correto de nomear o Lula ministro para tirar ele das investigações? Era correto? Mas liberar o áudio era correto Mas também? como é que as pessoas iam saber que tinha aquilo lá? Mas elas Como iam saber? Se a gente pegasse aquilo lá, botasse dentro do travesseiro, sentasse em cima... Mas foi de ninguém meio não quer legal saber. que as pessoas ficaram sabendo disso? Foi decisão judicial que levantou o sigilo. Entendi. Depois disse, não podia e tal. Não, tinha... Eu proferi uma decisão, a meu ver, tinha parado na lei. Entendi. Depois o ministro entendeu, que não podia e tal. Bem, eu discordo. Não tô entrando no fator de que eu acho que foi, tipo, ajudava a mídia. Eu acho que a gente tem que saber de tudo que acontece Também na política, nos políticos, que é o poder público. Não, eu acho que é isso. A Lava Mas eu Jato não foi consigo isso. dizer que aquilo também não ajudou a quem queria descredibilizar o trabalho da Lava Jato depois, entendeu? Porque eu acho que vocês poderiam ter conseguido o que vocês queriam sem aquilo e talvez... Não conseguiria, Bonardi. Se você não colocasse essas coisas... Ele teria virado ministro? Na vitrine... se você não colocasse coisas na vitrine, o processo não durava 2 meses. Entendi. Quando a gente começou, já tentaram, num primeiro momento, lá soltaram todo mundo. Daí a gente explicou o que tinha acontecido, lá o ministro voltou atrás. Aí começaram a aparecer os casos, olha, suspeita que o dinheiro foi para o deputado X, para o senador Y. Isso que fez, né, com que a gente pudesse não consigo discordar desse ponto. Eu acho que a luz aos maus feitos gera indignação da população e gera apoio à Lava Jato. A minha questão é só, assim, eu tô, na verdade, advogado do diabo aqui. Certo. Não sei se, assim... Eu sinto um pouco, ouvindo argumentos contrários à Lava Jato e tudo mais, que, porra, eles têm razão do ponto de vista... Não sei se é legal da coisa, mas assim, não sei se todos os argumentos que eu escuto são o devido processo legal foi meio que violado aqui, porque esse daqui, ele solta aí e depois pede desculpa e foda-se, tá ligado? Não teve nada disso. A decisão foi tomada com base na lei. Você pode até discordar da decisão. Foi uma decisão com base na lei, tá? A interpretação que eu fiz, todas as decisões foram assim. Mas a lei não é meio foda? Que esse lance interpreta, esse lance da área cinza. Mas assim, a lei o que ela quer? A lei quer que, por exemplo, quem rouba arque com as consequências, seja julgada e seja punida. Então o que eles querem é exatamente que a lei não valha para isso. E o que a gente fez na Lava Jato? Me diz aí um cara inocente que foi preso na Lava Jato. Lula. Tô brincando. Cara, não tem um assim, daí se me falasse assim, olha, esse cara era inocente, vocês prenderam, pô, eu ia ficar triste, porque assim, eu sabia que alguém tinha sofrido uma injustiça. Aí eles falam criminalização da política, né, que a Lava Jato criminalizou a política, disse, não, o que a Lava Jato disse? Que os caras cometeram um crime, políticos cometeram um crime e tem que ser punidos. Que crime? Crime de opinião? Né, porque deu uma opinião contrária aí que o pessoal entende. Não. Porque o cara recebeu suborno. Ou o cara pagou suborno. Quem foi preso na Lava Jato está nessas duas categorias. Ou pagou suborno, ou recebeu suborno. Depois vem o tribunal e diz, tinha que ter sido julgado lá em Brasília, não em Curitiba. Sinceramente, né? Eu fico indignado com isso. Eu fico indignado. É desculpa para livrar os caras. Eu sei. Eu respeito lá o judiciário e tal, mas, pô... Pelo amor de Deus. Não, você pode respeitar, mas eu não tenho o menor respeito pelo STF. Desculpa. Eu não tenho, cara. Pra mim, o STF e um bando de mafiosos, eu teria que olhar bem pra ver a diferença. Tá o duro o quê? Daí você teve esse momento do Bolsonaro, que ele atacava todo mundo, atacava instituições, e falava lá em golpe, não sei o quê. Eu sei, pra você pegar mal. E aí você fica hoje, quando você critica uma instituição dessa, né? O cara quer... violar a democracia, essas coisas, entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. A respeito, agora, sinceramente, estão errados.